E eis que Satanás está entre vós, disfarçado. E eu olhei assim, vi que uma mulher estava realmente possessa de demônio. Eu não tinha experiência nenhuma, eu só tinha visto os outros obreiros fazerem isso, mas eu não tinha experiência nenhuma. Mas como eu vi os outros fazerem, eu fui lá na frente dessa pessoa e disse: demônio, em nome de Jesus, sai! Pois não é que saiu? Só que esta mulher tinha uma legião de demônios. Começou a sair demônio dela e começou a pegar outros. Misericórdia. Ficaram 8 pessoas endemoniadas de uma vez só. Meu primeiro culto. 3 meses de crente. 11 e pouco da noite, o culto terminou. A pessoa de quem saíam os demônios morava parede e meia, onde tinha o culto. E ela tinha um congal, aquele altar de demônios, né, de ídolos. Pois, durante esta reunião, entramos na casa dela, né, com o consentimento do marido, e fizemos até o São Jorge voar a janela fora com o cavalo. Quebramos tudo. E os demônios choravam. Ah, eu quero a minha casinha. Tínhamos quebrado os ídolos, né? Bem, fiquei rouco 3 semanas. Cheguei quase meia-noite em casa. No outro dia, eu um desejo ardente de contar a experiência para o domingo, eu não fui trabalhar. Aí de noite nos encontramos na igreja. E aí quando ele veio, eu contei a experiência para ele, né? Então glorificamos a Deus. Poucos dias depois, o pastor Joel Leque, que estava de novo reassumindo o trabalho, o pastor voltar a ficar doente, ele disse: irmão Sadi, eu preciso de você numa reunião. Nós vamos ter uma mudança de ministério. Lá eu entendi essas coisas de ministério, mudança, não entendia nada disso. Mas fui na reunião. E nesta reunião ele disse: vamos fazer uma mudança dos obreiros. O irmão Domingos, que está dirigindo a Vila Guaíra, vai lá para o Boqueirão, e o irmão Sadi vai assumir a congregação da Vila Guaíra. Puxa! No outro dia, eu peguei o endereço, e foi uma dificuldade encontrar a casa, porque a congregação era na beira da linha férrea, e a rua essa, os números que tinham nas casas não obedeciam uma ordem. Uma casa dizia número 100, a outra 1100, ninguém queria perder para ninguém, né? Mas com dificuldades encontrei a casa. Comecei a dirigir minha primeira congregação pela Guaíra. E pela simplicidade do meu coração, pela sinceridade da minha alma, Deus deu um crescimento incrível para aquela congregação. Dali saíram muitos obreiros, abrimos uma infinidade de congregações, batismo com o Espírito Santo ali praticamente toda noite, e terminava o culto, ainda íamos para um cafezinho na casa de um e de outro, e abrimos, como havia congregação, resolvemos abrir subcongregações, não tem delegacia e subdelegacia, então abrimos subcongregações. Ali nós abrimos Vila Leão, eu não vou lembrar todos os nomes, né? Vila Fani, em vários pontos da Vila Fani. Não lembro mais o nome de uma vila que havia nos fundos da Vila Parolim, se não me engano. Não lembro mais os nomes da vila, faz mais de 50 anos, embora ele não atinja. Mas abrimos mais ou menos umas 8 congregações ali. O começo do meu ministério foi assim. Já recebi a visão de Deus como reino. Israel eram 12 tribos. Cada tribo tinha sua bandeira. E quando o inimigo comum atacava Israel, Israel esquecia as suas diferenças tribais e era um só povo. Então, desde o princípio da minha fé, eu entendi que a igreja é parte do reino. A minha visão foi formar obreiros. Tudo que eu sabia, eu queria ensinar. A história nos conta isso. Bem, o fato é que abrimos aproximadamente 8 congregações. Eu me lembro de Vila Fani, eu me lembro do Vila Leão, eu me lembro várias congregações por ali. Nessa primeira congregação, onde eu fui
como dirigente, o início do meu ministério. Já estive ajudando também na congregação essa Vila Guaíra, quando assumimos, nós mudamos depois para uma outra casa. Na casa da irmã Edília, era uma casa pequena, ela tinha sua casa era de 4 peças pequenas. Ela tirou uma repartição, ficou um corredorzinho de 2 salas, ela só ficou com a cozinha e o quarto. Encheu tanto que ela tirou a repartição da cozinha e ficou só com o quarto para ela. E se reunia tanta gente nessa congregação que o assoalho afundou, não suportando o peso. Mais tarde ganhamos de um irmão uma casa, no Mato Grosso, abaixo do nível da rua. O teto da casa ficava no nível da rua. E a congregação se enchia, milagres, curas, fantásticas, assim, maravilhosas aconteceram. E eu me lembro que uma noite fomos apedrejados, fomos metralhados de tantas pedras, o povo se apavorou lá dentro, de tantas pedras que nos jogaram lá nessa congregação. Depois estive ajudando um irmão, um obreiro que era o irmão Fernandinho, tinha uma voz de trovão, pregava poderosamente a palavra de Deus. E Deus deu crescimento. Nessa congregação do Rio de Janeiro aconteceu um grande milagre, devo contar este milagre. Na frente da casa onde eu estava morando, na rua Rio de Janeiro, tinha um grande centro de Umbanda. E eu orava, estendendo as minhas mãos, Senhor, fecha esse centro, porque eles me incomodavam de sexta passada até meia-noite, ou mais meia-noite, com aqueles tambores e tal. E frequentava essa congregação do Rio de Janeiro, uma senhora, que era cunhada da dona deste centro. O esposo dela era irmão da dona do centro de Umbanda. E uma noite essa irmã chegou em casa, depois da congregação, e quando foi entrar em casa, o seu marido trancou a porta. Ela tentou abrir e disse, amor, abre. Ela, não vou abrir não, se eu abrir aqui eu te mato. Ela teve medo e falou, o sangue de Jesus tem poder. Aí que ele ficou endemoniado mesmo. Encheu ela de palavrões, ela disse, amor, eu só fui buscar bênção para as nossas vidas. Aí a porta se abriu. E ela entrou com simplicidade, e lá estava o marido com um punhal nas mãos. É um punhal que ele é fabricado já com efeitos assassinos, é um punhal feito artesanalmente, ele se chama língua de tatu, é para matar mesmo, porque com a pontinha apenas do punhal causa uma hemorragia interna, o sangue não sai e a pessoa morre. E ele estava com esse punhal, com os olhos arregalados. Ela olhou aquilo e se entregou nas mãos de Deus. E disse, o sangue de Jesus tem poder. Ele, eu vou te matar. E desceu o punhal para enfiar o punhal no pescoço dela. Quando ele baixou o punhal explodiu. É aço. Explodiu em pedacinho. E ele caiu ajoelhado diante dela. E começou, ore para o teu Deus. Eu lembrei aquela parte de Elias. Elias, homem de Deus, desce, seus homens de Deus, desça fogo do céu e vos consuma. Né? Então, amados, sempre isso há de acontecer. Aquela mulher confiou em Deus e Deus livrou a sua vida. Bem, mais tarde, anos mais tarde, eu já estava pastoreando Joinville. Mais tarde, nesse vídeo eu vou falar de Joinville também. Mas eu vim em Curitiba visitar meus amigos e no centro evangelístico onde eu trabalhei, com Lauro de Castro e outros pastores, e uma senhora, pastor Sadia, o senhor se lembra de mim? Eu digo, irmã, desculpe, eu tenho dificuldades para me lembrar de todo mundo, mas como o senhor não pode ter se esquecido de mim? Eu era a sua vizinha, morava na frente da sua casa, ali na Rio de Janeiro. Espera um pouquinho, na frente da minha casa, era um centro de Umbanda. Pois é, eu era a dona do centro. Deus maravilhoso. Ele sempre
atende as nossas orações, o sempre fechou mesmo. Quando oramos, Deus faz. Bem, a partir daí, dessa congregação, tantos obreiros surgiram nesse trabalho. Depois de Vila Guaíra, eu fui morar na planta Jardim Capão Raso, ou não, planta Capão Raso, nos fundos de uma firma chamada Castrupe, no fundo da Vila Feliz. E ali eu estava numa igreja que o saudoso irmão Marino, que era gaiteiro, né, era da Assembleia de Deus, mas me ajudava com amor, casado com a irmã Júlia. Eu soube há poucos dias que a irmã Júlia faleceu há poucos dias. E o saudoso Marino me ajudava, ele me alugou uma meia água que tinha sido congregação da Assembleia de Deus, que tinha mudado mais para baixo, uma outra vila. E eu morava lá na rua Rio de Janeiro, mas para ir eu teria dificuldades, porque tinha um ônibus que era uns 2 ou 3 quilômetros longe do lugar onde, antes de me mudar para essa vila. Né? Eu tinha alugado a congregação antes de mudar para lá. Só que para ir da onde eu estava morando, eu precisava de uma bicicleta, pelo menos. E eu consegui emprestar de uma bicicleta que só tinha um pedal, a bicicleta do Saci. Eu sou sadio, não sou Saci. E eu pedalava com um pedal só uns 12 quilômetros, mais ou menos, para chegar na congregação. Depois, construí uma pequena casa num terreno do meu falecido primeiro sogro, Atílio Santos Vieira. E depois, mudando para lá, eu cuidei melhor do trabalho. E ali também milagres, curas. Comecei aquele trabalho com a ajuda só de um irmão que era conhecido como Antônio Bêbado. Ele usava um óculos muito forte, ele quase não enxergava, e era conhecido como Antônio Bêbado, porque ele sempre estava bêbado. Mas eu disse: Antônio, me leva na casa dos teus amigos. E ele me levava, eu fui pregando, e os amigos vieram para Jesus, e o Antônio sempre me ajuda. Veja, ele era um bêbado, e me ajudou, né? Como Deus usa quem quer, né? E o trabalho cresceu, 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 aleluia. E um dia, recebo uma outra oferta. Uma família que se converteu milagrosamente por uma cura de um câncer, irmão Antônio Luiz Rodrigues, parece que da Silva, Antônio Luiz, ele quem comandou a construção da catedral da Terceira Igreja, mais tarde, anos mais tarde. A família morava ali na Vila Feliz, eles tinham um bangalô, pois eles tiraram as paredes de separação, fizeram bancos, e no lugar onde era a cama, onde gemia de dores nesta cama, a mãe do irmão Luiz, não lembro mais o nome da mãe do irmão Luiz, ela sofreu de osteomielite, ela foi curada. Então ela queria que o púlpito da congregação, que eles estavam dando para a igreja, para nós fazer cultos ali, onde fora a cama, onde ela tanto gritou de dor e foi curada, ela queria que dali fosse o púlpito para se pregar a palavra de Deus. Aí mudamos para esta nova congregação, Vila Feliz. Ali abrimos também trabalho na planta Capão Raso, no Jardim Planta Capão Raso, abrimos no Xaxim, abrimos na Vila Fani, abrimos congregação também, como é que, não me se vem à minha memória os nomes, Tarumã, né? Abrimos congregações em tantos cantos, assim, foi maravilhoso o que Deus fez ali. E um dia, como Deus faz as coisas, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Eu precisei um vale na firma que eu trabalhava. E o patrão sempre dava vales para a gente. Era uma pessoa muito boa, seu Walter, eu lembro com saudade, era um homem muito bom. E este seu Walter me deu madeira para mim construir a minha casa.
Ele me deu um caminhão de madeira por 2